Nós vemos muita gente sem esperança. Ontem nós vimos mais um fogo começar a ser ateado ali na Serra em Ceia, e pela graça de Deus a chuva veio, e hoje eu estava a receber uma notificação das notícias a dizer a chuva ajudou e o fogo foi controlado. É do céu que vem a maior resposta. Já por isso eles esperam nos aviões, nos helicópteros, nos meus aéreos, quando se ateia um fogo, porque o poder daquilo que vem de cima é maior. Também espiritualmente nós acreditamos nisto. É verdade que o nosso planeta é redondo, não sabemos qual é a parte de cima, mas quando olhamos para as nuvens, para o sol, quando olhamos para a lua e para os astros, é nesse sentido, claro, nessa perspectiva. Mas acima desses astros, acima desse sol, acima dessa lua, está um Deus que te conhece desde o momento em que a tua mãe foi aquela célula multiplicada e o início da concepção. A palavra de Deus, o livro sagrado, diz que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe e que Ele olhava os nossos olhos em formação e já tinha um plano para a nossa vida. Agora, Deus não é um Deus que impõe nada, mas é um Deus que quer que os seus seguidores, os seus adoradores, os seus filhos o amem e procurem voluntariamente segui-lo. É verdade que nos nossos dias vemos pessoas andando sem esperança. Andamos aí na rua, na cidade, e vemos pessoas perdendo a esperança. Vemos tragédias acontecer como aconteceu nesta semana e ninguém conseguiu ficar indiferente na cidade. Mas vemos principalmente dentro dos apartamentos, dentro das casas, escondido pelas paredes, escondido pelas cortinas ou pelas persianas. Nós vemos casais e famílias se destruindo. Nós vemos saúde a desaparecer. Nós vemos condições de vida cada vez parece que são mais difíceis, e mesmo aqueles que têm condições melhores, acometidos por uma doença súbita, veem tudo aquilo que tinham investido durante a semana, durante o mês, durante o ano, durante os anos, durante uma carreira, de repente não ter sentido. E nós vemos muitos lares destruídos, nós vemos famílias cheias de dívidas, nós vemos jovens destruindo as suas vidas com vícios, procurando acalmar a sua dor com outras coisas para tentar aplacar o vazio e a dor que está na sua alma. Nós vemos problemas de saúde e doenças incuráveis a se multiplicarem como nunca nos últimos tempos, e nós vemos acima de tudo muita solidão. E a solidão é uma doença também gravíssima, que leva pessoas a fazerem loucuras, como pensar em suicídio, e nós sabemos que depois da morte não há solução. Para aqueles que morrem e esperam em Jesus Cristo, nós temos uma promessa do nosso Senhor e Salvador, do Senhor da Igreja, que disse: eu vou-vos preparar lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus Pai a eternidade a não ser por mim. Mas Ele deixa a nossa escolha, essa decisão. Mas eu gostaria nesta manhã de falar sobre alguém que tinha perdido toda a esperança. Eu não sei como entraste neste lugar, mas senti da parte de Deus mudar a palavra nesta manhã, quando estava ali no tempo de louvor, a substituir o nosso técnico, que ainda deve estar de lua de mel. Então, quando eu estava ali, de repente, eu lembrei-me deste texto e Deus colocou no meu coração este texto. Então abra comigo no capítulo 7 de Lucas e nós vamos ler estes versículos da palavra do Senhor. Lucas capítulo 7 e verso 11. Diz assim a palavra do Senhor, uma história verídica que é narrada no Evangelho que foi escrito. Evangelho é uma compilação, uma narração, não de uma biografia, mas da vida, das obras, dos milagres de Jesus. E Lucas, que era médico, ele era companheiro do apóstolo Paulo, conhecido como o precursor da igreja na Europa. Lucas, ele é o único que narra este milagre, é o único que faz a narrativa deste milagre de uma viúva, a viúva de Naim. Vamos ler a palavra do Senhor, Lucas 7, verso 11 a 17. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe:
não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todo se apoderou o temor, glorificavam a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Então nós temos aqui um episódio clássico, talvez dos episódios que eu mais tenho ministrado. Ontem tive a oportunidade de pregar ali em Pedro Pinheiro, no meio da rua, quando estávamos a inaugurar a casa de oração da nossa igreja irmã ali no concelho de Sintra. E falei sobre esta esperança, falei sobre este Deus que amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão intensa. Deus, o maior ser, teve o maior sentimento. E expliquei que o maior sentimento não é ódio, que leva as pessoas a se matarem. O maior sentimento não é ódio, que leva as pessoas a destruírem. O maior sentimento é o amor, que leva as pessoas a se salvarem, que leva as pessoas a se esquecerem de si. E Deus amou de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus Cristo, que veio a este mundo e deu a sua vida por cada um de nós. E quando nós cantamos estas músicas, alguns podem não entender o contexto, mas é um contexto de nossa cultura judaico-cristã bíblica, que fala que no Antigo Testamento era preciso, quando alguém fazia alguns erros graves, era preciso procurar um cordeiro sem mácula, sem defeito, e esse cordeiro era imolado sobre um altar, e a pessoa via naquela morte do cordeiro inocente como que aquele animal pagando o preço ou aplacando a ira de Deus sobre a sua ação, sobre os seus erros, sobre o seu pecado, sobre as suas misérias. Mas milhares de cordeiros foram mortos, mas estava profetizado que Deus enviaria aquele pelo qual haveria salvar toda a humanidade. E no tempo certo, Deus enviou o seu Filho para nascer da Virgem Maria, e nós conhecemos a sua história. E aqui está Jesus no meio do seu ministério. Eu já tinha neste mesmo capítulo ministrado a um estrangeiro. Jesus que se preocupava com todos, com crianças, com mulheres, com viúvas, com órfãos. Jesus que veio manifestar a expressão do grande amor de Deus. Então Jesus caminhava naquela região e vai se aproximando de uma cidade chamada Naim. E por causa dos milagres que eles faziam, muita gente acompanhava Jesus. Jesus tinha aberto olhos a cegos, Jesus tinha posto paralíticos a andar, Jesus tinha curado doenças incuráveis, Jesus tinha restaurado esperança a famílias, Jesus tinha agora adoradores que viam nele o Messias, tinha também acusadores que vinham atrás dele para o acusar, e uma grande multidão acompanhava Jesus, uns contentes porque Deus tinha feito um milagre através de Jesus na sua vida, e eles louvavam e diziam: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Outros seguiam Jesus para o perseguir, para tentar encontrar um engano, uma falsidade, para o acusarem como acusaram mais tarde, e o entregaram nas mãos dos romanos para ser crucificado. Mas no meio daquela multidão, de uma multidão de alegria, à medida que se aproximava da cidade, ele encontra-se com uma multidão cheia de tristeza. Porque da cidade para fora, como acontece no interior de Portugal, os cemitérios ficavam fora da cidade. Então da cidade para fora havia lugar onde se enterravam os mortos. E vinha uma multidão que saía daquela cidade de Naim, acompanhando uma mulher que era querida, uma mulher que era viúva, uma mulher que tinha visto o seu marido morrer talvez num acidente de trabalho ou por uma doença, não sabemos o que aconteceu, mas aquela mulher tinha um filho, e aquele filho numa doença, num acidente, num momento inesperado, também foi ceifado a sua vida. E aquela mulher viúva com um único filho acompanhava agora o seu filho para a sepultura, e toda a multidão da cidade se juntava em dor, acompanhando aquela mulher por causa do seu único filho que queria ser enterrado. Mas à medida que aquela multidão vinha da cidade de Naim, outra multidão vinha acompanhando atrás de Jesus. Alguns, como eu referi, que tinham sido curados das suas doenças, discípulos jovens e crianças que viam em Jesus a esperança do futuro. Outros esperavam que Jesus fosse ele que os libertasse do jugo dos romanos. Então acompanhavam Jesus com muita alegria, e as duas multidões se encontram.
Eu acredito que a multidão de Cristo, a multidão de Jesus, fez silêncio. Jesus certamente mandou acalmar a multidão que cantava, que louvava a Deus, porque era a multidão da vida, em respeito pela multidão da morte, que acompanhava aquele percurso, aquele funeral daquela mulher que iria levar o seu único filho. Temos que nos lembrar do seguinte: o versículo 12 diz que perto da porta da cidade levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Filho único de sua mãe, que era viúva. Deixem-me só colocar num contexto. Hoje em dia, graças a Deus, existe RESIR, rendimento de reinserção social, existe pensões de viuvez, existe algum tipo de proteção social, mas não era assim na altura, como não é em muitos países. Não era assim na altura. As viúvas, elas ficavam dependentes da caridade. Havia leis para os proprietários dos terrenos deixarem os cantos dos terrenos, não colherem as espigas, para que as viúvas pudessem sair e colher aquelas espigas para não morrerem de fome. A proteção que havia era a caridade dos seus vizinhos, dos seus amigos. Mas aquela mulher tinha um filho, e quando ela foi confrontada com a decisão, ou melhor, com o acontecimento, com o facto do seu marido único ter morrido, aquela mulher, claro, ela fez o que podia fazer. Talvez cozinhava para os vizinhos, talvez fazia limpeza nas outras casas, ia fazer tudo o possível. Ela estava sozinha, o seu marido, que numa cultura patriarcal era o ganha-pão, tinha partido para a eternidade, mas ela tinha esperança, porque ela tinha um filho, e ela sabia que um dia o filho, a lei dizia que os filhos tinham de tomar conta dos pais. Havia uma grande tradição familiar naquela cultura, que infelizmente na nossa já se está a perder, mas uma tradição muito grande. Então ela tinha esperança, dizia: agora eu posso ainda cuidar do meu filho, eu posso ir para a ceifa, eu posso fazer alguma coisa para o alimentar. Mas de repente aquela notícia vem, como que todo o seu chão desaparecesse. Quando ela é confrontada com a morte do seu único filho, a sua esperança de futuro, a certeza de que no final da sua vida teria alguém que olhasse por ela, e aquela mulher sem esperança, sem alegria, sem prazer na vida, restava-lhe agora acompanhar aquele jovem sem vida, aquele filho amado naquela sociedade. Sabem, nós olhamos para o mundo, para a nossa sociedade atual, e o que nós vemos é precisamente o mesmo. Guerras que entram em direto na nossa casa pelos noticiários ou pelos nossos dispositivos eletrónicos. E nós vemos crianças a morrer, pessoas sem esperança. Nós vemos inocentes a pagarem o preço, desde Gaza à Ucrânia, a tantos países onde não é falado, mas em África Central, em tantos lugares que existe tanta miséria que está a acontecer. Nós vemos destruição, nós vemos falta de esperança, nós vemos dor, nós vemos famílias destruídas, nós vemos pessoas morrendo de fome. No nosso país nós vemos o divórcio a ser mais alto do que os casamentos, nós vemos o ódio, nós vemos os vícios a se multiplicarem nesta nova juventude, e as novas drogas agora eletrónicas, ou melhor, eletrónicas não, sintéticas, que vêm para destruir a esperança de jovens que tinham futuro. Nós vemos a doença de repente a entrar e a mudar-nos toda a nossa perspectiva de vida e de futuro. Nós vemos a violência dos assaltos acontecer e que está a tomar conta da Europa. Nós vemos tudo tentar destruir a nossa esperança. E assim como aquela mulher, muita gente vive arrastando os seus pés, como que sobrevivendo do dia a dia, não tendo esperança no futuro. Aquela mulher restava-lhe agora sepultar o seu filho, o seu único. E sob o olhar compadecente da população, que se compadecia com a sua dor, ela acompanha aquele esquife, que é o termo aqui utilizado num português mais arcaico, aquela maca onde estava aquele corpo enfaixado, e ela acompanha o seu filho até o seu último lugar na terra, como corpo que seria o pó. Aquela mulher só podia pensar na solidão, a solidão que iria acompanhá-la para o resto dos seus dias. Aquela mulher só podia pensar na falta que podia fazer o seu marido, já fazia, agora o seu filho. O mundo também caminha para a sepultura.
A nossa humanidade está a caminhar para a morte. A nossa humanidade caminha para a morte, mas não é uma morte física que todos caminhamos, que é certo a morte, mas uma morte espiritual. As pessoas vivem sem expectativa de futuro. As pessoas vivem, a própria natureza está morrendo. Há alterações climáticas, tudo o que está a acontecer. Como eu dizia há pouco, os valores da família estão a desaparecer. Coisas que eram básicas da nossa sociedade. E a sociedade vive para o seu prazer imediato, instantâneo. O mundo caminha para a sepultura, para a morte. A Bíblia diz que todos pecaram, todos falharam e todos estão destituídos, ou seja, separados de Deus. O pecado separa-nos de Deus. E a Bíblia diz também em Romanos 6:23 que a recompensa do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas ele continua no versículo a dizer, mas o dom gratuito de Deus é vida. E vida eterna. E nesta manhã nós temos que escolher entre morte e vida. Nós temos que escolher entre desespero ou esperança. E eu quero nesta manhã falar, porque existe uma morte física, sim, que é terrível, mas há uma morte espiritual eterna que ainda é mais terrível. E todos nós estávamos condenados a essa morte, até que um dia na minha história, na minha família, nos meus antepassados, alguém falou de Jesus Cristo e acendeu-se uma luz. Nos meus avós, em que ele era viciado no álcool e maltratava a minha avó, nos dois avós dos dois lados, Jesus Cristo mudou a história e hoje a minha família é uma família abençoada pela esperança num Deus que nós invocamos como Deus presente na nossa casa, no nosso lar, no nosso dia a dia, no nosso coração, na nossa vida. Aquela mulher, aquela multidão da morte teve um encontro com a multidão da vida. Quando as duas multidões se encontraram, ela teve um encontro com Jesus. No versículo 13 diz que Jesus, vendo a mulher, no meio da multidão, Jesus identificou o foco da dor. Jesus identificou o pico da dor, o pico do desespero. E diz a palavra, vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Jesus teve um encontro com aquela mulher. Jesus foi um encontro daquela mulher. Talvez tu penses, eu estou aqui por acaso, eu estou aqui nesta comunidade cristã por acaso, eu vim aqui talvez por alguma razão, não sei qual, mas uma coisa eu quero te dizer nesta manhã, Jesus está aqui. Ele não está fisicamente, nós nem sequer temos pendurado aqui numa cruz, porque Ele está vivo, sentado no trono no céu, e Ele está olhando por ti e por mim, e nesta tarde Ele quer ter um encontro contigo, Ele quer ter um encontro contigo, Ele quer transformar a tua história, Ele quer te dizer nesta manhã, não chores mais, encontra esperança naquele que pode dar esperança e vida. Eu acredito que muitos já tinham dito esta palavra, não chores, vá lá, calma-te mulher, não chores. Naquela tradição mediterrânica que também dá alguma forma a nossa, o luto era muito barulhento, o luto era gritaria, era muito barulhento, mas talvez aquela mulher já não tinha voz para gritar. Como é que ela não podia chorar? Era o seu filho, era o seu único. Mas o não chores de Jesus era diferente. Era quem tinha o poder para fazer o impossível. O não chores de Jesus é diferente. É daquele que tem poder para fazer o impossível. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus de maravilhas. Ele tem transformado a nossa história. E nesta comunidade intercultural de vários países, cores, etnias e nações, nós temos um elo comum. Jesus Cristo trouxe esperança à nossa vida. Mudou a nossa história. E Ele quer e pode mudar a tua história. Mas Ele não vai forçar. Ele não vai entrar à força. Ele vai fazer como fez abordando aquela mulher, dizendo, mulher, não chores. O não chores de Jesus era de tal maneira diferente. Porque Jesus não ficou apenas pelas palavras. Jesus fez mais alguma coisa. Jesus fez o impensável. Não dá para explicar tudo, mas só de uma forma muito breve dizer-vos que tocar num morto naquela altura, ou tocar num caixão na nossa cultura, naquela cultura se alguém tocasse ficava impuro.
não podia mais entrar no templo de adoração, tinha que fazer uma série de rituais, mas Jesus não ia tocar na morte para que a morte o contagiasse, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o príncipe da vida, e Ele é aquele que criou todas as coisas, como ouvimos aqui os nossos bonecos a explicar. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, e Jesus fez o impensável. Ele chegou-se e tocou ali naquele caixão, naquele esquife, e quando Ele tocou naquele caixão, as pessoas se abriram os olhos e houve um silêncio total. Que loucura era esta que o mestre Nazareno estava a fazer contra a cultura? Ele estava a romper todas as barreiras da religião, ele estava a romper todas as barreiras da tradição, ele estava a romper todas as barreiras que impediam de a vida acontecer. E ele tocou, mas ele não ficou apenas pelo tocar, porque movido de íntima compaixão, este motor que moveu a Jesus Cristo até à morte e morte de cruz, este motor que moveu Deus a enviar o seu Filho ver este mundo, a íntima compaixão. Jesus, movido de íntima compaixão, toca no esquife. Os que levaram pararam porque aquilo era algo que não podia acontecer, não estava no programa, era impensável aquilo acontecer. E Jesus, ao tocar, os que levaram pararam, os que carregavam aquela maca, na nossa tradição caixão, eles pararam. E Jesus fala para aquele corpo sem vida, daquele jovem, diz: jovem, eu te digo, levanta-te, levanta-te. Enquanto o homem vulgar tinha ficado apenas pelo não chores, Jesus deu vida ao jovem. Jesus deu vida à mulher viúva. Jesus te quer dar vida nesta manhã. Vida que o mundo não dá, vida que a religião não dá, vida que o dinheiro não dá, vida que o álcool não traz, vida que os vícios não traz, mas Jesus dá vida. Ele disse: eu vim para vos dar vida e vida abundante. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por mim. Quem é este Jesus? O Jesus que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É por isso é que nós celebramos a Jesus com esta alegria, adoramos assim desta maneira extravagante, porque Jesus nos deu vida. Entendem? Isto não é uma religião, isto é uma relação que nós temos. Porque Jesus transformou a nossa vida, a nossa história. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Como pode alguém dizer que é a ressurreição e a vida? Que loucura é esta? Os críticos de Jesus e alguns que pesquisaram até a veracidade da existência de Jesus, eles, quando fizeram suas matérias, lembro-me de Lee Strobel, por exemplo, um filme bonito que conta a sua história, aquele jornalista de um dos maiores jornais dos Estados Unidos, que faz uma pesquisa sobre Jesus. Ele era completamente ateu, mas de repente a sua mulher se converte. E a vida em casa começa a mudar, em vez de guerra, de ódio, aquela mulher agora era amável, era diferente. Ele começou a ver os efeitos, quis proibir a mulher de ir à igreja e disse: tu não vais mais ouvir falar sobre este Jesus, isso é uma falsidade, isso é uma fábula, isso é um conto de fadas, tu não podes acreditar. Mas ele começou a ver na mulher mudança. E ele disse: espera aí, eu vou fazer uma pesquisa para provar à minha mulher que Jesus não existe. E à medida que ele foi pesquisando sobre Jesus, os documentos paralelos e não apenas a Bíblia, ele começou a ter um encontro com o Senhor da vida. E a certa altura ele diz: Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, e é o que disse ser, ou então ele é o maior louco que já existiu sobre a face da terra. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E depois de dizer estas palavras, ele ressuscitou um morto. É verdade que Jesus está no céu, mas é verdade também que ele disse: onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu vou estar no vosso meio. É por isso que nós podemos sentir aqui uma presença mística, uma presença espiritual. Não é uma presença de morte, não é uma presença de desespero, é a presença do Senhor da vida que está aqui nesta manhã para trocar a tua história e para transformar-te, se tu deixares ele entrar. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entrarei e eu terei comunhão com ele. Jesus está a bater à porta do teu coração. Quem é este Jesus? Ele ressuscitou por ti,
Mas antes temos que lembrar o que ele disse: ninguém me tira a minha vida de mim, mas eu mesmo a dou. Eu tenho poder para a dar e tenho poder para a tornar de volta, porque este mandamento recebi do meu Pai. João 10:18. Jesus morreu porque Ele tinha que pagar o preço das minhas falhas. Ele tinha que aplacar a ira de Deus que me impedia Deus de me ouvir. E Jesus morreu naquela cruz, pregado naquele madeiro, o símbolo do cristianismo que muitos têm ao pescoço, mas não entendem o poder da mensagem. Jesus morreu naquele madeiro para pagar e aplacar a ira de Deus que estava sobre toda a humanidade, que tinha escolhido viver à sua maneira e longe de Deus. Jesus morreu, mas antes de morrer Ele disse as suas últimas palavras. Ele disse primeiro aos seus inimigos: Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Mas a seguir Ele diz para todo o mundo espiritual ouvir: está consumado. Ele estava a dizer: está terminada a obra, o preço do resgate foi pago. Agora aquele que olhar para Jesus e aceitar o sacrifício de Jesus não precisa mais ser escravo de um destino, não precisa mais confiar numa maldição, não precisa mais acreditar naquilo que recebeu dos seus avós ou dos seus pais, porque Jesus faz algo novo. E eles retiraram o seu corpo da cruz. Os seus discípulos, que eram mais ricos mas não se queriam manifestar publicamente, retiraram o corpo de Jesus, enrolaram num lençol e colocaram num sepulcro virgem, que ninguém tinha sido depositado ainda morto. Mas quando colocaram aquele corpo, Jesus fez a obra que tinha que fazer, descendo ao Hades e trazendo-o cativo, o cativeiro para a glória. Mas Jesus, no domingo de ressurreição, apesar dos inimigos de Jesus dizerem ao governador: é melhor pôr soldados no jardim, porque os discípulos vão querer roubar o corpo, é melhor colocar o selo na pedra do sepulcro para que ninguém rompa aquele selo, o selo do imperador, é melhor guardar. E eles guardaram. Mas naquela madrugada do domingo da ressurreição, aleluia, os soldados caíram como mortos no chão, a pedra rolou, o selo foi quebrado, a morte perdeu o império. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Ele está aqui nesta manhã para trazer esperança onde existe morte, para trazer vida onde existe dor. Jesus, o Filho de Deus, aleluia. Eu te quero dar esta vida, vida abundante, vida que nada mais dá. Nós podemos fazer as melhores viagens, nós podemos fazer as coisas mais loucas, nós podemos experimentar as maiores adrenalinas que existe, mas nada se compara à presença doce, restauradora de Jesus Cristo na nossa vida. Nós podemos perder tudo, mas quem tem Jesus não tem falta de nada. A alegria, a esperança daquela mulher, podem imaginar? A alegria, a esperança. Verso 15 diz que o defunto assentou-se. Defunto não se assenta, mas este assentou-se. Defunto assentou-se porque não era mais defunto e começou a falar. E Jesus entrega-o à sua mãe. Eu não sei que festa que a mãe fez. Lá no céu nós vamos ver estas cenas também, que são cenas bonitas. Ainda que há aí a série, claro, que alguns estão a ver, do Chosen, que está no aplicativo. Podem fazer o download da história de Jesus. E tantas outras dramatizações que são feitas por Hollywood e pelos melhores atores. Mas nada se compara a isto que aconteceu. Porque de repente todos ficaram cheios de temor. Não é medo, não é que Jesus fosse ali matar, porque Jesus deu vida. Temor é diferente de medo. Eles ficaram com um respeito sagrado, um respeito santo. Eles perceberam que o que tinha acontecido ali não era natural, não era normal, não era racional. O que estava a acontecer não era nada que a razão pudesse explicar, não é nada que a matemática pudesse explicar, não é nada que a medicina pudesse explicar. Porque naquele momento Jesus diz: jovem, eu a ti te digo, levanta-te. E porque o Senhor da vida diz uma palavra, a morte tem que largar e a vida começa a agir. E aquele jovem se assentou e se abraça à sua mãe, e o povo fica com temor, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Mas a segunda parte é mais importante, porque eles ainda não sabiam quem Jesus era. Só mais à frente é que vão entender. Deus visitou o seu povo. Nesta manhã, Deus quer visitar a tua vida.
Deus quer visitar as tuas circunstâncias. Deus quer visitar a tua situação. Talvez as circunstâncias tenham sido ladrões de felicidade, de paz, de esperança. Roubou a alegria de viver, a razão de viver. Talvez aquele negro monstro da depressão está a começar a agarrar-se à tua vida. Mas nesta manhã tu podes escolher encontrar esperança naquele que morreu por ti e ressuscitou. Encontrar vida naquele que dá vida e vida abundante. Naquela mulher a alegria veio, a esperança foi restaurada. E hoje ao teu lar, à tua vida, também pode entrar essa esperança. A Bíblia diz, bendito seja, 1 de Pedro 1,3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé não fazia sentido. Mas Ele ressuscitou. E Ele disse que estaria quando nós nos reuníssemos no seu nome. E nós agora invocamos a sua presença. Jesus Cristo, tu és bem-vindo aqui. Santo Espírito, que glorificas a Jesus, tu és bem-vindo a este lugar. Faz tu o trabalho que as palavras, que a verbosidade, que o sermão não pode fazer. E acende agora uma luz no nome de Jesus. No mundo onde não há esperança, no mundo, numa sociedade em que a esperança está a desaparecer, Jesus é a esperança. Eu experimentei, eu acredito que muitos que estão aqui experimentaram, por isso nós vimos aqui semanalmente, alguns várias vezes à semana, a este lugar. Seja qual for o teu problema, Jesus pode fazer um milagre. Às vezes Ele não faz o milagre como nós esperamos. Às vezes nem faz quando nós esperamos, porque Ele é Deus, Ele é que é o soberano. Eu lembro-me um testemunho da nossa irmã Lu, quando ela estava a dar aqui o testemunho para o batismo, ela dizia, durante muitos anos, na minha relação da tradição religiosa de igreja, eu esperava que Jesus viesse atrás de mim para responder aos meus pedidos, para resolver os meus problemas. Mas só depois é que eu entendi que Jesus me chamava a caminhar atrás dele, a seguir as suas palavras, a obedecer mesmo quando nós não vemos as coisas a acontecer, mas a confiar nele. E é esta confiança que nós temos que depositar em Jesus, não como um fazedor de milagres, que muitos seguiam Jesus por causa disso na altura, mas aqueles poucos que permaneceram até ao fim e que espalharam esta mensagem pelo mundo inteiro. No mundo onde não há esperança, Jesus traz esperança. Então seja qual for a tua circunstância, Jesus nesta manhã quer te restaurar a esperança, quer acender uma luz no meio dessa escuridão. Que tu possas aceitar hoje o toque de Jesus, à semelhança daquela mulher que teve um encontro com Jesus. Vamos pensar um pouco ainda nisto que ouvimos. Isto faz sentido para a nossa vida. Convidar-vos a ficarem em pé, se puderem. Vamos já terminar. Mas nós queremos fazer uma oração, uma prece nesta manhã. Por aqueles que perderam a esperança e que nesta manhã querem ter um encontro com Jesus. Querem receber o amor de Jesus manifesto na sua palavra, na sua presença. Querem acreditar e fazer fé que Jesus morreu na cruz também por sua causa, como foi por minha causa. E querem, de uma forma consciente, mas voluntária, dizer: Jesus, entra na nossa história. Eu preciso que tu tragas luz no meio deste poço horrendo, em que a lama parece que está-se a atolar à minha volta e o ar está difícil de respirar e de continuar. Nesta manhã Jesus diz-te: vem em mim, tu que estás cansado e sobrecarregado, eu te quero aliviar. Então nesta manhã eu gostaria de fazer uma oração por aqueles que querem dedicar a sua vida a Deus,
e aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Querem mudar este cenário e colocar pela fé a esperança em Jesus Cristo. Jesus quer te dar uma nova vida, mas Ele não vai forçar. Ele te chama e tu podes sentir a sua chamada no teu coração. Nesta manhã, se esta é a tua decisão, eu vou fazer um desafio. Todos nós já passamos por isso, portanto ninguém aqui te vai julgar. Toma atenção, ninguém aqui te vai julgar, porque todos nós já passamos por isso. Todos nós já tivemos o nosso momento de definição, em que nós tomamos uma decisão de receber Jesus na nossa vida. Foi a nossa decisão que mudou a história. No meu caso, terceira geração de mudanças. E já vamos para a quarta, louvado seja o Senhor. Mas Jesus quer fazer. Se tens sentido que esta palavra veio para ti e que Jesus está a chamar o teu nome, e que tu entendestes que as mãos que te convidaram, que te trouxeram, as palavras que te foram ditas, era de alguma forma Deus a chamar por ti, Deus a dizer-te que quer dar uma nova oportunidade de teres de volta a esperança, a alegria e encontrares paz no meio dessa tempestade, encontrares paz no meio dessa dor. Então, se essa é a tua decisão, não tenhas vergonha. Enquanto nós estamos em oração, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar por ti, os pastores vão orar por ti, nós vamos te ensinar a fazer uma oração a Deus. É a tua decisão, é a decisão que tu tomas nesta manhã. Se quiseres fazê-lo, não tenhas vergonha. Talvez alguém até te pode acompanhar aqui, que está perto de ti, talvez um familiar, ou seja quem for. Nós já fizemos isso um dia, a nossa vida mudou. Nós assumimos que precisamos de Deus e assumimos que reconhecemos que Jesus é o único caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus pode trazer vida. Então, se precisas de ter esse encontro com Jesus, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu vou descer, vou estar aqui em baixo. Nós queremos orar por ti nesta manhã. Seja qual for a circunstância que estás a passar, há esperança, há esperança. Há milagres que estão a ser preparados no céu para ti. Tudo estava a ser preparado para este momento.